Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Bruno Souza falando aqui do canal da Sou Mais TI e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo, dessa vez falando sobre comunicação assertiva, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para quem assistir, para quem aplicar essas práticas. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença de fato no dia a dia de vocês e principalmente nos resultados que vocês têm hoje, independente de ser dentro de time de projetos ou não, porque afinal de contas a gente tem o viés aqui no canal para falar de assuntos relacionados à gestão de projetos, mas quando a gente cita sobre comunicação assertiva, a gente pode entender que em todas as áreas, setores, times dentro da corporação, a capacidade de se comunicar bem vai fazer total diferença para os seus processos. Antes da gente entrar propriamente no assunto dos detalhes, queria pedir aquela ajuda de vocês para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar. Vocês podem trazer informações adicionais, depois discordar ou concordar a respeito. O importante é a gente interagir e também ajudar a divulgar esse conteúdo, porque quanto mais pessoas estiverem vendo, mais fácil vai ser para a gente continuar esse trabalho forte de divulgação de conteúdo gratuito para vocês. Beleza? Combinado? Bom, eu vou minimizar aqui a minha imagem daqui a pouco para a gente deixar aparecendo somente os slides e aí poder ficar melhor para vocês acompanharem esse conteúdo. Antes, queria trazer para vocês aqui uma historinha. Lembra quem já assistiu Star Wars? Conhecia os personagens Darth Vader e o Luke. O Darth Vader e o Luke eram pai e filho, mas eles não sabiam. Eles passaram muito tempo, muitos episódios e depois de muitas guerras, se matando lá os dois, até descobrir que um é pai do outro. E por que isso aconteceu? Porque não houve comunicação entre eles. Então, era praticamente impossível que eles se conhecessem e saber que um é pai do outro. No caso, pai e filho. Então, esse é um exemplo lúdico, claro, porque a gente sabe que a história precisaria de todo esse enredo, mas só para vocês entenderem que faz muita diferença não ter comunicação dentro das empresas ou ela existir, mas ser deficiente. E para isso a gente vai trabalhar algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, beleza? Vamos lá. Os comandos da apresentação. E vamos lá. Hoje nós vamos abordar sobre os conceitos básicos da comunicação, alguns benefícios para o trabalho, como desenvolver a comunicação assertiva, os tipos de comunicação e, claro, aplicação e gestão de projetos, que é o nosso tema core aqui, então é importante a gente trazer um pouco sobre isso. Primeiro, como conceito básico, eu faço essa pergunta: o que é comunicação assertiva para você? Coloca aí nos comentários, quem quiser, qual é a definição que você entende sobre comunicação assertiva, o que você acha que é comunicação assertiva. E aí a gente traz aqui algumas ideias. Será que a comunicação assertiva é uma comunicação feita de forma direta, sem rodeios? Será que eu falar de forma direta, sem rodear muito, é um conceito de comunicação assertiva? Ou será que eu tenho uma comunicação com zero erros? Tudo que eu falo, todo mundo entende? Ou será que é uma comunicação feita de forma clara e segura? Tem a ver esse conceito com a definição de comunicação assertiva? Ou uma comunicação que não causa dúvidas ao receptor? Tem duas pessoas conversando, transmissor e receptor, eu falo algo, ele entendeu de boa, está tranquilo. Então, uma comunicação que não causa dúvidas é uma comunicação assertiva? Então, pessoal, todos esses conceitos, obviamente, são conceitos sobre comunicação assertiva. E aqui tem um resumo. O método de transmitir informações, colocando em prática a habilidade que um profissional tem em se comunicar e se relacionar com seu público, de forma que consiga conquistar a colaboração e a atenção de todos. Então eu crio vários métodos de transmitir informações. E a capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas a qual eu estou conversando, vocês vão ver ao longo da nossa aula de hoje que a comunicação assertiva tem muito a ver com empatia, por exemplo, engajamento, para que eu possa ter a comunicação, a colaboração e até a atenção das pessoas. Não adianta eu ser a pessoa que sabe falar melhor no mundo, mas eu não consigo prender a atenção de ninguém porque a minha fala é chata, é complicada, é burocrática, não é objetiva, então não vai adiantar muito. Então, ainda falando de conceitos,
Quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou pensando em transmitir a mensagem com segurança e posicionamento. Então eu tenho que ter realmente segurança daquilo que é falado. Lembrando que a assertividade é diferente de agressividade. Muitas pessoas confundem o fato de serem agressivos com dizer, eu estou sendo objetivo, estou sendo direto. Mas pelo contrário, estou sendo realmente o oposto disso. Quando você é agressivo na sua fala, as pessoas vão perceber, isso não vai gerar engajamento, não vai gerar atenção e muito menos assertividade. Então tem que ter muito cuidado na hora de transmitir a mensagem para não confundir as coisas. E aí vem passar suas ideias de forma assertiva. É um conceito. Como é que eu faço isso? Usando as palavras corretas. Então estou me comunicando com vocês, explicando com alguns detalhes e objetivamente falando o que é a comunicação assertiva e usando algumas palavras para defini-la. Através da gesticulação, estou num ambiente pequeno, não num espaço assim que a gente possa interagir, mas a gesticulação ela é completamente importante na hora de transmitir alguma informação. Sempre com firmeza e respeito. Como eu falei, a gente não pode ser agressivo, então eu tenho que ser firme naquilo que eu defendo, mas eu tenho que ter respeito. E eu acho que sempre não. Acaba algumas vezes tendo alguma confusão entre você ser firme naquilo, ter uma posição realmente assim, é assado, e confundir isso com agressividade e não ter respeito pelas pessoas. E aí vem aquela pergunta de guerra. Qual é a responsabilidade de quem ouve? Eu falo, eu posso ter duas pessoas conversando, eu posso ter uma pessoa transmitindo informações para várias outras. E aí eu tenho aquela coisa, né? Quem nasceu primeiro, o ovo a galinha? De quem é a responsabilidade? De quem ouve ou de quem fala durante uma comunicação? Então, a responsabilidade de quem ouve, claro que também é responsável pelo entendimento. E para isso, a pessoa que está ouvindo a informação, seja ela qual for, ela tem que seguir algumas dicas que é, por exemplo, ouvir atentamente, manter-se calmo, não processar a resposta enquanto escuta, é a mania que a grande maioria de nós temos, que é a pessoa está falando com você, ao invés de prestar atenção e processar toda a informação, você já está pensando naquela ânsia de responder. Então isso não é correto como comunicação assertiva. E aí, vamos pensar aqui no ambiente de trabalho. Como é a comunicação dentro do meu ambiente de trabalho? Quais são as falhas comuns nesse ambiente? Eu posso ter erros na execução da atividade, então eu não me comuniquei adequadamente a respeito daquilo que precisa ser feito. Eu vou gerar erro, então, fulano, constrói essa casa. Tá, como é a casa, qual é o tamanho, quantos quartos, então eu não expliquei direito e aí isso provavelmente vai gerar algum erro. Consequentemente, esse erro gera retrabalho ou conflitos entre as equipes, são algumas falhas comuns dentro do ambiente de trabalho, a comunicação não está legal, as coisas não estão fluindo e isso acaba gerando alguns conflitos. E também problemas nos alinhamentos que estão diretamente relacionados àquilo que precisa ser desenvolvido. Quais são os pontos de atenção que vem em relação ao ambiente de trabalho? Você está numa conversa com algumas pessoas e aí você não concorda muito com o posicionamento de fulano ou ciclano. E aí vem, é proibido discordar? Não, não é proibido discordar. Eu diria que é até saudável numa discussão. Porém, essa discordância ela precisa ser trabalhada da seguinte forma. Eu não posso causar constrangimentos ao outro. Então, discordei, mas não foi de uma forma tão agressiva a ponto de gerar constrangimento na pessoa. Não posso causar insatisfação dos demais, apesar da gente entender que a sua opinião ela pode ser divergente e essa divergência ela gerar insatisfação, mas muito vai depender também da forma como você fala para gerar ou não essa insatisfação. Eu preciso discordar de forma polida e educada. É exatamente o contrário do primeiro ponto. Então eu posso dizer, fulano, eu acho que a sua opinião é válida, mas eu estava com outro pensamento, outra linha de raciocínio que queria expressar aqui para a gente poder chegar no entendimento se aquilo que está sendo discutido tem semelhança ou não. Vejo com esse exemplo que eu acabei de trazer, ele é completamente diferente de eu falar, não concordo contigo.
tua opinião é uma porcaria. Comunicação assertiva no ambiente de trabalho, ela também é útil para realizar um feedback. E aí como é que vai ser um feedback? Eu tenho que ser didático, eu tenho que indicar os pontos positivos e a melhorar, preferencialmente com exemplos e fatos. Então você precisa melhorar nisso, naquilo, seu ponto positivo foi esse por causa dessa ação, a sua melhoria precisa desse ponto porque houve uma falha, houve um problema no resultado X. Então você está trazendo fatos e evidências que vão corroborar com o entendimento da pessoa, aceitação, e que o feedback ele possa de fato ser mais assertivo, já que a gente está falando de comunicação assertiva. Eu tenho que sugerir alternativas, então o feedback ele precisa estar acompanhado de sugestões. Se você tem a melhorar esses pontos, mas eu não tenho ideia de como, fica muito complicado trabalhar um feedback nessa linha de comunicação. E aí vem o ponto, como desenvolver a comunicação assertiva. A gente já entendeu o que é, já viu alguns comportamentos e algumas atitudes que nós podemos realizar dentro do ambiente de trabalho. E aí como eu posso desenvolver essa comunicação? Primeiramente, faz parte do desenvolvimento da comunicação assertiva falar sobre o que eu tenho conhecimento. Eu não poderia vir aqui criar um vídeo para vocês e falar sobre física quântica porque eu não tenho ideia de como explicar isso. Então, a primeira técnica que vai facilitar a sua comunicação ela ser assertiva é você ter conhecimento sobre aquilo que está sendo comentado, falado. Uma outra, defenda o ponto de vista com argumentos claros e objetivos. Então, traga para a sua comunicação o seu ponto de vista, quais são os argumentos, os seus objetivos. Seja claro naquilo que você precisa. Para desenvolver a comunicação assertiva, eu também tenho que estabelecer relações de confiança. Lembra que eu falei um pouco de empatia, de engajamento? Está completamente relacionado a isso. Não adianta eu ser muito assertivo na comunicação, ter muito claro os objetivos, mas o outro lado ele não tem confiança em mim, por algum motivo. Então, por mais que eu trabalhe aquilo de uma forma legal, direta, objetiva, sem a relação de confiança eu não vou conseguir me comunicar assertivamente com ninguém. E aí eu preciso ter uma postura corporal aberta, isso principalmente em ambientes ao qual você está numa reunião, num ambiente corporativo presencial, é importante ter essa postura corporal aberta. Demonstrar interesse na fala das outras pessoas, que é o famoso saber ouvir, é você prestar atenção de fato, sem ficar processando aquela informação, como eu já disse antes, demonstrando que você de fato está interessado. Fulano, conta mais sobre isso, vamos conversar a respeito. Ou então não deixar a pessoa terminar toda a fala dela para você dizer, repete aí que eu não estava prestando atenção, não entendi nada que você falou. Isso aí é péssimo. Observar e controlar os gestos. Vocês veem que eu, mesmo num cenário de câmera pequena, eu estou gesticulando um pouco. É importante isso, uma comunicação. Adequar o nível da voz, né? Eu posso falar mais baixo, eu posso falar mais alto. Eu tenho que adequar o meu nível de voz para o ambiente, para a quantidade de pessoas, etc. E ter cuidado com as possíveis intervenções, que é onde entra aquela confusão de várias pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém se entende, então precisa ter um cuidado com isso para manter essa comunicação de forma mais assertiva possível. E aí dentro desses conceitos nós temos também os tipos de comunicação. Vocês já devem ter ouvido falar expressões como o corpo fala, por exemplo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. O tipo comum de comunicação é a verbal, que é a não verbal, paraverbal e a comunicação não violenta, a famosa CNV. A comunicação verbal, ela trabalha os seguintes aspectos. Evite cruzar os braços durante a conversa. Então, eu estou falando com vocês aqui, ou escutando a informação, estou de braço cruzado. Isso pode significar uma falta de interesse no assunto. Eu particularmente acredito que isso não seja uma regra, mas pode demonstrar essa ideia. Tentar não interpretar o gesto do interlocutor, melhor indagar antes de supor. Então, o cara está aqui falando e tal, está gesticulando, e aí você está pensando, bom, o que será que significa exatamente esses gestos? Né? Ele fez um movimento assim, um movimento assado com a mão e tal. Então, pergunte, né? Não tente supor, pergunte. Observar se o tom de voz é coerente com a mensagem. Então, uma coisa é um treinador, está numa final de campeonato, e aí o time está perdendo, ele chama o time e vai fazer uma comunicação sobre
aquele resultado e o que precisa fazer para virar aquela situação. Então ele vai usar um tom de voz coerente com a necessidade, de acordo com a estratégia que ele tiver de ou incentivá-los ou botar na pressão, enfim, ele vai tentar utilizar o tom de voz de acordo com a necessidade que ele quer comunicar na mensagem. A não verbal, que já é um pouco daquilo que eu falei, né? Do corpo fala. Então, manter o contato visual com as pessoas significa que você está prestando atenção, estou conversando com uma pessoa, estou olhando para ela, dá um aspecto de atenção. Assim como manter uma postura erguida, mostrar segurança com o corpo, né? Aquele corpo relaxado que está aqui conversando contigo e eu estou, né, completamente despojado, sem segurança. E manter as mãos soltas, nada de comunicação com mão em bolso, segurando caneta, lápis, qualquer coisa do tipo. O ideal é que você tenha as mãos soltas exatamente para trabalhar um pouco da gesticulação. Temos também a comunicação paraverbal, que é sempre manter o tom de voz calmo e constante, a velocidade. Nem acelerar demais, nem devagar demais, é manter esse tom de voz constante. Respeitar o silêncio e ter um ritmo de fala constante, fluida. Eu gosto muito desse exemplo que eu vou passar agora para entender que em determinadas comunicações é muito comum o uso de vícios de linguagem, por exemplo, né ou certo, para confirmar algo. Sendo que numa comunicação assertiva a gente não precisa usar vício de linguagem. O silêncio e o ritmo de fala constante com uma determinada pausa, como eu fiz agora de 1 segundo às vezes, é suficiente para você continuar um ritmo de fala sem uso de vício de linguagem, né, certo, alguma coisa do tipo. A não violenta, que é a comunicação não violenta CNV. Ela trata uma comunicação que trabalha uma observação sem juízo de valor. Então é aquela escuta também relacionada a você não julgar antes de a pessoa pelo menos concluir o raciocínio dela. Tem também relação com sentimento para entender o que foi observado. Então eu estou observando sem juízo de valor, estou colocando o sentimento para entender aquilo que está sendo comentado. Necessidades ligadas ao sentimento. Então uma comunicação não violenta ela vai expressar necessidades que estão diretamente ligadas com esse sentimento que foi transmitido. E fazer o pedido de uma solicitação específica, deixando claro o que você quer da outra pessoa. Então, para eu trabalhar uma comunicação assertiva de forma não violenta, eu posso transmitir a minha mensagem usando essas 4 técnicas, digamos assim. Já já eu vou dar um exemplo e vocês vão entender um pouco mais detalhadamente o que eu estou falando. Dentro dos pilares da comunicação não violenta, nós temos aí os 4 pilares que eu acabei de citar. A observação, que é o primeiro passo para conseguir entender a situação. Deixe de lado os julgamentos. Então, vou falar, deixe de lado o julgamento. Escute. O sentimento, mapeie os sentimentos provocados pela situação, por exemplo, raiva ou tristeza. A necessidade, atente-se em quais requerimentos essas emoções despertam em você. E por último vem o pedido, que é o que as pessoas podem fazer para ajudar a atender tais carências. Então vai ter essas 4 etapas durante a comunicação assertiva não violenta, e aí o outro que está ouvindo vai colocar em prática isso também para poder ter a percepção do que pode ajudar. Por exemplo, eu tenho aqui essa frase: fulana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, a observação, eu me sinto diminuído e irritado, é o sentimento, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem ajudar no meu desenvolvimento, necessidades. Você poderia me chamar no privado quando se sentir irritada comigo, é o pedido. Então, a pessoa levou um cenário para o outro. Durante essa fala, nós tivemos os 4 pilares de observação, sentimento, necessidades e o pedido. E aí, tanto parte da pessoa que está passando a informação, como o outro que está ouvindo ter toda essa percepção aí durante a fala. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, bem resumido também, qual é a aplicação em projetos quando se pensa em comunicação assertiva. O que é que eu ganho, afinal de contas, trabalhando comunicação assertiva dentro dos meus projetos, dentro da gestão de projetos? Bom,
Comunicações com os stakeholders, patrocinador, time, liderança, etc. Quando eu trabalho a comunicação assertiva dentro do projeto, obviamente eu vou precisar de usá-la para ter a comunicação com todos os stakeholders envolvidos. Então, quanto mais assertiva for a minha capacidade de transmitir a informação, mais vai estar todo mundo alinhado com aquilo que precisa ocorrer dentro do projeto. A comunicação assertiva é o principal responsável por evitar problemas como retrabalho ou desalinhamento sobre escopo, por exemplo. Lá no iníciozinho eu falei, você pega uma atividade para fazer, o time não conversa direito, ou então conversa, mas não tem um entendimento claro do que é para fazer. E pegando no nosso cenário de projetos é muito comum essas dúvidas sobre os requisitos que vão ser trabalhados, e aí a gente, tendo a comunicação assertiva a respeito disso, nós evitamos vários problemas, inclusive relacionados a perdas envolvendo tempo, dinheiro, etc. O entendimento do time em relação à demanda a ser executada está relacionado à comunicação assertiva aplicada em projetos e garantir ou facilitar o engajamento das pessoas envolvidas. Então, uma das funções do líder ou gestor de projetos é trabalhar o engajamento das pessoas. E como vai fazer isso sem ter uma comunicação adequada? Gritando com as pessoas, por exemplo, ou não conseguindo de fato passar o mínimo da necessidade que o projeto tem. Como que garante o engajamento das pessoas com isso? Então é impossível. Aqui esse é um exemplo clássico de comunicação assertiva pensando em projetos. O cliente pediu para fazer um balançador com 3 andares. E aí cada uma das pessoas responsáveis entendeu de um jeito, o analista projetou de outro, o programador desenvolveu outra coisa. O cliente foi cobrado, onde que foi colocada as funcionalidades, no final o que o cliente queria de fato, um balançador com um pneu pendurado numa corda. Só que ele explicou que era um balançador com 3 andares. Então todas essas etapas de várias pessoas que não souberam se comunicar assertivamente gerou um produto completamente diferente daquilo que era a expectativa do cliente. Isso começando na ponta do próprio cliente até a entrega final do produto. É uma imagem bastante antiga, mas que funciona até hoje aí. E é bem didática a respeito dos problemas de comunicação. Aqui, pessoal, então eu tenho algumas referências técnicas a qual eu usei para trazer esses assuntos. Vou deixar disponível esses links na descrição do vídeo para vocês poderem também dar uma olhada com detalhes. E aqui está o meu QR Code para caso vocês queiram acessar o site. Continua em oferta o curso Gestão de Projetos 4.0 para trazer toda aquela prática otimizada de projetos que a gente vem falando aí ao longo dos vídeos no canal. Meu Instagram, meu LinkedIn, e a gente fica por aqui hoje, tá joia? Obrigado, até mais, tchau, tchau.